tá cada vez a coisa se complicando mais para o ex-presidente, agora ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. Vamos tentar entender essa história que foi assinada por Lívia Camilo lá no UOL. Polícia identifica 152 mil reais em depósitos incomuns na conta de Augusto. A Polícia Civil identificou mais de 152 mil reais depositados em espécie, dinheiro vivo, notas, na conta de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians. A informação foi incorporada pelas autoridades policiais à manifestação para o habeas corpus pedido pela defesa de Melo, que tenta anular o inquérito do caso Vaidbet, pelo qual o dirigente foi indiciado. O UOL teve acesso ao relatório de análise dos extratos bancários de Augusto Melo, que revelou um padrão incomum dos depósitos em dinheiro em sua conta do Santander, na capital paulista. A prática, que não foi observada nos meses anteriores a dezembro de 23 nem depois de abril de 24, coincide com o período após a eleição e nos primeiros meses de mandato do clube, período que ele assinou ali com a Vaidbet. Os depósitos, que totalizaram 152 mil reais, foram efetuados, em sua maioria, em valores de até 2 mil reais. Então foi tudo quebradinho. O relatório aponta que esse tipo de prática pode ter sido uma tentativa de burlar os mecanismos de controle e impedir a identificação da origem. Follow the money. Em 2020, o Banco Central estipulou que depósitos de valores superiores a 2 mil têm identificação obrigatória do depositante. Ainda segundo o documento, transferências nomeadas eram feitas na sequência, de modo a identificar o depositante. Carlos Eduardo Silva, o Cadu Melo, sobrinho de Augusto Melo e conselheiro do Timão, foi um dos nomes que apareceu na lista dos extratos, com alguns PIX de até R$100 logo em seguida. Na interpretação da Polícia Civil, o dinheiro vivo realça um quadro suspeito de fragmentação de recursos, justamente no período em que Augusto Melo passou por ocupar a presidência. O mesmo modus operandi de diluição de valores foi aplicado no trânsito do dinheiro da comissão da Vaidbet, que circulou por contas de empresas ligadas ao PCC. Além de alguns dados bancários, a manifestação policial também aponta incongruências nos depoimentos dados por Melo a respeito da intermediação do patrocínio. O inquérito investiga a atuação orquestrada por Augusto e ex-dirigentes do Timão, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, antigo superintendente de marketing, e Alex Cassundé, intermediário que consta no contrato. Todos os nomes citados foram indiciados por participação no esquema que desviou valores da comissão para o crime organizado. Melo foi enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado, que para quem não entende é roubo, e lavagem de dinheiro. Aqui tem o trecho da resposta da Polícia Civil e tudo mais. Procurado pela reportagem, o Melo disse que, por ser dono de um comércio, de um estacionamento, muitas vezes o dinheiro entra em espécie. O presidente afastado também reforçou que entregou as transações bancárias às autoridades por livre e espontânea vontade. Aqui estão todos os depósitos, tá? Enfim, Felipe, movimentos muito suspeitos, né, cara? E a situação, o cerco vai se fechando pro Augustinho. Cara. A cada nova notícia envolvendo o Augusto Melo, acho que cada vez mais o cerco dele se fecha, assim. Eu vi ele recentemente eu vi uns cortes, assim, no Twitter, né? Do Benja apertando ele no sentido de perguntas, de contradições do Augusto ali no programa do Benja no SBT. E ele se complicando, gaguejando pra falar, enfim, cara, ele tá enrolado. Acho que essa é a característica que a gente pode dizer aqui da situação do Augusto Melo. De novo, cara, eu acho lamentável e fico tentando imaginar como o Corinthians entrou nessa, assim, como o Corinthians permitiu que um cara desse chegasse ao poder máximo do clube, assim, de representar o clube que tem a alcunha de ser denominado como Clube do Povo. E essa semana ainda a gente acabou nem comentando aqui, né?
a torcida do Corinthians ali, ou parte dela, da organizada, invadiu o Parque São Jorge, trancou os portões ali, num ato de rebeldia e de insatisfação total com o que vem acontecendo, né? O Corinthians está à deriva, cara. O Corinthians está à deriva. E assim, pelo andar da carruagem das investigações, não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho a percepção que esse caso do Augusto Melo ainda vai se arrastar, cara. Vai se arrastar porque ele mexe em camadas bem densas pra gente dizer aqui superficialmente, se é que vocês entendem. Camadas bem perigosas, então a gente tem que aguardar muito as investigações e se de fato vai ter uma resolução ou se ela vai se arrastar, se esquecer, se esquecer, se esquecer. Eu torço pra que não. Pelo bem, agora falando aqui, jornalisticamente falando, pelo bem do clube, assim, pela continuidade, porque, cara, as Cara, e investigações pelo são bem do muito futebol sérias. brasileiro também, cara. Porque Exato, senão fica pô, parecendo porque- que o futebol brasileiro é esse tipo de lugar de atrair. Esse cara deu declarações do nível de tipo, mano, eu compro, não pago e foda-se, assim. É. E Pô, a minha dívida é o que eu contraí. O que veio do a gente, passado não é pô, problema meu e o Corinthians que se foda. Ele disse a gente, praticamente isso. a gente vai concordar com um cara desse? Com um É. cara desse chega, pô, aí não dá, né? A gente fecha a live aqui e para de comentar futebol, porque concordar com isso é um absurdo. E assim, novamente, cara, vários e vários corintianos passaram um pano extremo pra esse cidadão. Passaram um panaço pra ele. Acreditaram nele. Ignoraram ele em prol do futebol, como se as coisas se dissociassem, assim. Não. Esse cara pode prejudicar, inclusive, o time dentro de campo. Ele pode comprometer o futuro do Corinthians dentro das quatro linhas. Você acha que o Corinthians E estaria aí, numa. Você acha que o Corinthians estaria numa situação melhor com o André Negão? cara, a renovação e transparência não tinha esse tipo de investigação em cima, né? É. Não tinha, não era esse o modus operandi É. da renovação e transparência. Era talvez um modo incompetente e absurdo. Inconsequente e incompetente, mas não Exato, criminoso. exatamente, exatamente. Era um outro patamar de incompetência. Um patamar mais futebolístico, digamos assim. Não era nesse nível, assim. O Corinthians saiu do pior pro horroroso, assim. Os caras falam que não tinham porque eles escondiam bem, mas aí é a gente ser leviano, né, Bill? Vamos acusar o quê? Não A gente acusar o quê? A gente trabalhando aqui tem que em cima ter da prova, investigação. pelo amor de Deus, aí é loucura. Então você tem alguma prova contra o Andrés, contra o Mário Gobi, contra o Roberto, contra qualquer um que passou lá, se apresente. Ou senão é teoria da conspiração, cara, desculpa. Assim, não dá pra Cara, acusar as pessoas sem saber. e assim, eu olhando de fora, os corintianos, se estiverem na live aí, podem até falar melhor. A impressão que dá é que vai cair no colo da renovação e transparência de novo, assim. Vai cair no colo o clube, assim, ó. Pum. Na hora que vier a eleição, vai surgir qualquer nome aí da renovação e transparência, é capaz de ganhar de novo. E aí, enfim, política, né? Vão tentar emplacar a narrativa de que não, nós que fomos acusados de quebrar o clube, etc, etc, mas foi na nossa gestão que o Corinthians teve a sua era mais vencedora e papapá, papapá, papapá. Vai ser isso, cara. Vai ser isso. O Corinthians vai sair e vai voltar para as mãos de pessoas que foram incompetentes ao ponto de elevar a dívida do clube. O Augusto veio e só jogou a pá de cal, assim. Jogou a pá de cal e jogou o Corinthians no noticiário policial, assim. É basicamente isso, cara. Sim. Lamentável, assim, a situação. Cada notícia que eu leio do Corinthians é assustador, assim, cara. Nunca imaginei que o clube chegaria a esse ponto, assim, porque eu lembro de quando eu era adolescente ali, via o debate bola do Milton Neves na Record, e as pautas de crises no Corinthians eram crises de dentro de campo, de eliminações, quando o Milton Neves jogava Citadini ali. o Citadini no Mesa Redonda, sendo indagado pelo Dalmo Pessoa, assim, tipo... Era nesse nível, assim, caixãozão do Milton Neves, com aquela marcha fúnebre lá, tipo, mais uma derrota do Corinthians. Tipo, era nesse nível, assim. Hoje, porra, Corinthians no Caso de noticiário polícia.
policial, envolvimento do crime organizado. Que isso, cara? Pesado, velho. Pesado demais. É isso. Não tenho muito mais o que acrescentar.